Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar hoje num assunto que marcou época. A bolha da internet, a famosa bolha .com. Isso aí. A gente tem um material bem completo aqui, especialmente um PDF com várias perguntas que vão, assim, guiar a nossa conversa. Perfeito. O objetivo é entender o que aconteceu, por que aconteceu, sabe? E, claro, o que a gente pode aprender com isso olhando até para o cenário de agora, 2025. Exatamente. E é crucial entender, né? Porque não foi só um soluço nos mercados financeiros. Foi, um estudo de caso gigante sobre especulação, sobre como avaliar empresas. E o impacto da tecnologia, né? Totalmente. E tem muitos ecos disso hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, de criptomoedas. É um padrão que parece se repetir. Faz sentido. Então, vamos começar pelo começo, né? O PDF pergunta: como foi o estouro da bolha? O que exatamente ocorreu? A gente lembra do pico da Nasdaq, lá em março de 2000. Isso, 10 de março de 2000, chegou a quase 5.132 pontos. Foi o auge da euforia. Mas assim, o estouro mesmo não foi um crash de um dia para o outro, sabe? Ah, não foi instantâneo? Não, de jeito nenhum. Foi mais um derretimento lento, gradual. Começou ali em março de 2000 e foi se arrastando, caindo, até mais ou menos outubro de 2002. Caramba, mais de 2 anos de queda. Sim, só em 2000, para ter uma ideia, o valor das empresas na Nasdaq já tinha caído 75%. Foi brutal. Mais de 500 empresas .com simplesmente fecharam as portas, desapareceram. 500? Nossa. É um número impressionante. E o que ocorreu no fundo foi a ficha caindo, né? A percepção geral, ainda que tardia, de que muitas daquelas empresas, elas não tinham um modelo de negócio sustentável. Não tinham como dar lucro de verdade. Era muita promessa, pouco resultado concreto. Entendi. Muita fumaça, pouco fogo, digamos assim. Mas para chegar nesse ponto de euforia, qual era o cenário? A segunda pergunta do PDF é justamente essa. Como era o clima ali no final dos anos 90? Era elétrico. Final dos anos 90, a internet estava explodindo, né? A World Wide Web se popularizando para valer. Lembro dos navegadores ficando mais amigáveis, tipo Mosaic, Netscape. Os computadores pessoais também ficando mais acessíveis, né? Exato. Tudo isso criou um clima de otimismo gigantesco. Falava-se muito na nova economia digital. A ideia era que a internet ia revolucionar tudo e quem não embarcasse logo ia ficar para trás. O famoso FOMO, né? O medo de ficar de fora. Exatamente. E isso foi um dos ingredientes-chave que inflaram a bolha. Tinha muito capital disponível, sabe? Os juros nos Estados Unidos estavam relativamente baixos na época. Facilitando o investimento. Sim. E os investidores, especialmente os de capital de risco, estavam com esse medo enorme de perder a próxima Amazon ou o próximo Google. Então o dinheiro jorrava para qualquer startup com .com no nome. Mesmo sem um plano de negócio sólido? Muitas vezes sim. O foco mudou. Em vez de olhar para lucro, para receita, olhavam para métricas alternativas, tipo número de visitantes únicos no site, page views, coisas que não necessariamente se traduziam em dinheiro no caixa. Que loucura! E tinha aquela mania de colocar A ou .com no nome da empresa para valorizar na bolsa, né? Nossa, demais! Era quase mágico, bastava adicionar o prefixo ou o sufixo e as ações disparavam. Lembro de IPOs, as ofertas iniciais de ações, que eram surreais. Tipo qual? O da Akamai Technologies, por exemplo, em 1999, as ações subiram mais de 400% só no primeiro dia de negociação. Era uma febre. E tinha a cultura do milionário de papel, gente que ficava rica da noite pro dia com ações de tecnologia. E até a mídia embarcou nessa, né? Era notícia todo dia. Com certeza. A cobertura era intensa, alimentando a euforia. E outro ponto importante, a taxa de queima de caixa, o famoso burn rate. O quanto a empresa gastava para operar, né? Isso. Em vez de ser visto como um sinal de alerta, muitas vezes era interpretado como ambição, como se gastar muito rápido fosse prova de que a empresa estava crescendo e dominando o mercado. Era uma lógica bem peculiar. Bem peculiar mesmo. E essa festa toda teve um preço, claro. A quarta pergunta do PDF é direta. Quanto de valor foi perdido?
Qual foi o tamanho do tombo financeiro? Olha, os números são difíceis de processar. Estima-se que mais de 5 trilhões de dólares simplesmente evaporaram, sumiram do valor de mercado das empresas listadas na Nasdaq. Isso entre o pico de março de 2000 e a mínima de outubro de 2002. 5 trilhões? É É um número astronômico. É gigantesco. O índice Nasdaq, que tinha batido lá os 5.000 pontos, despencou mais de 78%. Caiu para algo em torno de 1.600 pontos. Para ter uma dimensão do estrago, Diga. a Nasdaq só conseguiu recuperar aquele patamar dos 5.000 pontos 15 anos depois, só em 2015. 15 anos para voltar ao topo. Impressionante. Imagina o impacto nas pessoas, aqueles milionários de papel. Foi devastador para muita gente. Pessoas comuns que investiram as economias da vida toda viram tudo virar pó. Isso mudou muito a relação das pessoas com investimento em ações, especialmente as de tecnologia. Muita gente ficou traumatizada e migrou para investimentos bem mais conservadores depois disso. E o impacto foi global, tá? Não ficou só nos Estados Unidos. O Ibovespa aqui no Brasil, por exemplo, também sofreu bastante em 2000. Entendi. Agora, entrando na parte talvez mais emblemática, as empresas que não aguentaram o tranco. O PDF pergunta: quais empresas quebraram? Quais foram os grandes nomes que afundaram? Essa parte é um verdadeiro cemitério de promessas. Tem casos que viraram símbolo daquele excesso todo. Tipo a Pets.com, lembro muito daquele fantoche. Exato. A Pets.com é o exemplo clássico. Gastaram uma fortuna absurda em marketing, anúncio caríssimo no Super Bowl, o famoso fantoche Sock Puppets, que ficou super conhecido. Mas o modelo de negócio, vender produtos para pets online com entrega grátis, simplesmente não parava em pé financeiramente. Queimaram dinheiro muito rápido e quebraram em menos de um ano após o IPO. Que rápido. E a Webvan? Lembro de ouvir falar muito deles. A Webvan também é um caso emblemático de ambição desmedida. A ideia era revolucionar a entrega de compras de supermercado. Parecia genial, né? Sim, super conveniente. Só que eles investiram bilhões de dólares em construir uma infraestrutura gigantesca, com galpões automatizados, frota de caminhões, antes mesmo de provar que o modelo era viável economicamente e que as pessoas realmente pagariam por aquilo em larga escala. Gastaram demais, muito cedo. Quebraram feio. Falta de validação do modelo, então. E a Boo.com? Esse nome também me soa familiar. Boo.com era uma varejista de moda online super chique com ambição global. Mas eles também queimaram dinheiro como se não houvesse amanhã. Foram 188 milhões de dólares em 6 meses. Além disso, o site era pesado, cheio de tecnologia nova para a época, o que dificultava o acesso para muita gente com conexão de escada. Foi um fracasso retumbante. E não foram só as startups de internet, né? Empresas de telecomunicações também sofreram. Muito. Foi outra área de investimento exagerado. Empresas como a Global Crossing e a WorldCom investiram bilhões na construção de redes de fibra ótica, apostando num crescimento exponencial do tráfego de dados que não se materializou tão rápido. Ambas quebraram e a WorldCom ainda se envolveu num escândalo contábil gigantesco, um dos maiores da história. Teve também a Infospace, que você mencionou a queda da ação. Sim, a Infospace é outro exemplo chocante da volatilidade. A ação chegou a valer $1.305 no pico e depois caiu para $2. Era uma empresa que fornecia conteúdo e serviços para outras empresas de internet, mas a avaliação estava completamente fora da realidade. O padrão comum em muitas dessas quebras era esse: foco total em crescimento a qualquer custo, queimar a caixa rapidamente, subestimar a complexidade da operação e, no fim das contas, falhar em gerar receita que justificasse o investimento. Um cenário desolador. Mas como em toda crise, alguns sobrevivem, né? A sexta e a sétima perguntas do PDF vão nessa linha. Quais empresas resistiram? E quais delas ainda estão aí, firmes e fortes até hoje? Sim, e essa é a parte interessante, ver quem conseguiu navegar pela tempestade. E os nomes são bem conhecidos hoje em dia. A Amazon, imagino. A Amazon é o grande exemplo. Mas olha, não foi fácil para eles não, hein? As ações da Amazon chegaram a cair mais de 90% durante o estouro da bolha. Muita gente apostou que eles iam quebrar. Sério? Quase foram junto.
base. O que salvou a Amazon, segundo analistas, foi a visão de longo prazo do Jeff Bezos, aquele foco quase obsessivo no cliente e a capacidade de se reinventar, de diversificar. A criação da AWS, a Amazon Web Services, alguns anos depois foi fundamental para consolidar a empresa. Mas demorou, viu? As ações só recuperaram o valor do pico da bolha lá por 2009 e 2010. Uau! E o Google? Eles surgiram nessa época também, né? O Google foi fundado em 1998, bem no meio da euforia. Mas eles foram mais cautelosos. Só fizeram o IPO, a abertura de capital, em 2004, depois que o pior da crise já tinha passado e principalmente depois de terem um modelo de negócio comprovadamente lucrativo, baseado em publicidade direcionada, o AdWords. Estratégia inteligente. Esperaram a poeira baixar e mostraram que davam lucro. Exatamente. E eles se beneficiaram do ambiente pós-bolha também. Com muitas empresas quebrando, ficou mais fácil e barato contratar engenheiros talentosos e alugar infraestrutura. Outro sobrevivente notável é o eBay. O modelo de leilão online, Marketplace. Isso, um modelo de negócio bem sólido desde o início. Eles ganhavam uma taxa sobre cada transação realizada na plataforma. Receita real, desde cedo. E tinham o famoso efeito de rede. Quanto mais gente usava, melhor ficava para todo mundo. Faz sentido. E a Cisco? Eles vendiam a infraestrutura, né? A Cisco vendia os tijolos e o cimento da internet. Roteadores, switches, equipamentos essenciais. Eles sofreram um baque forte também, perderam uns 80% do valor de mercado. Mas como a base de clientes era muito diversificada e eles vendiam equipamentos físicos necessários, conseguiram aguentar o tranco e até fizeram aquisições estratégicas depois da crise. E no Brasil? O PDF mencionava o Oba-Oba como exemplo de adaptação. Sim, o Oba-Oba é citado como um caso brasileiro interessante de empresa que surgiu na época, focada em entretenimento e eventos, e conseguiu se adaptar, encontrar um nicho bem definido e construir um plano sólido para sobreviver e prosperar depois. Interessante ver os padrões de quem sobreviveu, né? Totalmente. O que essas empresas tinham em comum? Um modelo de negócios viável, que gerava receita de verdade, foco nos fundamentos, não só na promessa, capacidade de adaptação, de mudar o rumo quando necessário e, claro, uma liderança com visão de longo prazo que não se deixou levar só pela euforia do momento. Até gigantes como a Microsoft sentiram baque, viu? Eles levaram 17 anos, até 2016, para conseguir superar o valor máximo que as ações tinham atingido lá em 1999. 17 anos? É muito tempo. Isso nos leva à oitava pergunta. Quais foram as grandes lições aprendidas com essa história toda? O que ficou desse período? Bom, a lição mais óbvia e talvez a mais importante é: fundamentos importam, lucratividade importa, fluxo de caixa importa, aquela conversa de dessa vez é diferente, que sempre surge em períodos de euforia. Geralmente não é, né? Exato, é preciso ter um ceticismo saudável. Empresas precisam ter um caminho claro para dar lucro, um modelo de negócio que faça sentido financeiro e não só tecnológico. Outra lição clara é sobre os riscos da especulação excessiva e do comportamento de manada. Quando todo mundo corre na mesma direção sem questionar, o tombo pode ser grande. E o mercado? As instituições aprenderam algo? Houve mudanças práticas depois disso? Sim, houve mudanças estruturais importantes. Os investidores, tanto os de varejo quanto os institucionais, ficaram, digamos, mais cautelosos, mais pé no chão por um bom tempo. O capital de risco também ficou bem mais rigoroso na análise dos investimentos. Exigindo mais provas de viabilidade. Com certeza. Os modelos de negócio online também evoluíram, amadureceram, o e-commerce ficou mais sofisticado, a publicidade online se tornou mais eficiente e teve um impacto duradouro no mercado de trabalho de tecnologia, né? Muitas demissões na época, matrículas em cursos de computação caíram por um tempo. E tem aquele paradoxo interessante que você mencionou sobre a infraestrutura. Ah, sim. Esse é um ponto fascinante. Todo aquele dinheiro meio maluco que foi investido durante a bolha, especialmente em quilômetros e quilômetros de fibra ótica, em data centers, acabou criando uma infraestrutura de internet muito robusta. Que beneficiou o futuro, então. Muitas empresas faliram, essa infraestrutura ficou lá, muitas vezes subutilizada e, por isso, mais barata. Isso ajudou a baixar
baixar os custos de conectividade e impulsionou a próxima onda de crescimento da internet, beneficiando as empresas que sobreviveram e as novas que surgiram. Tem até um investidor famoso, o Fred Wilson, que tem uma visão interessante sobre isso. Qual? Ele argumenta que talvez um certo grau de exuberância irracional, como disse o Alan Greenspan na época, seja quase necessário para financiar esses grandes saltos de infraestrutura tecnológica que mudam o mundo. É um custo alto no curto prazo, mas pode gerar benefícios enormes no longo prazo. É controverso, mas faz pensar. Realmente faz pensar. E essa dinâmica toda, euforia, investimento pesado, correção dolorosa, será que ficou lá nos anos 2000? Ou, como você sugeriu no início, a gente está vendo ecos disso agora. O PDF levanta essa questão final. Quais outras bolhas podem estar ocorrendo hoje? Ele cita especificamente IA e criptomoedas. Como você vê isso em 2025? Olha, essa é a pergunta de 1 milhão. Ou melhor, de trilhões de dólares hoje em dia. É impossível não traçar paralelos, mas também é crucial notar as diferenças. Vamos começar pela inteligência artificial, então. O que te parece similar? Na IA, a gente vê muita coisa que lembra a bolha.com. A euforia é palpável, né? O discurso de que a IA vai mudar absolutamente tudo. Sim, é onipresente. As valorizações de algumas empresas são estratosféricas. Pega a Nvidia, por exemplo, que virou uma gigante por causa dos chips para IA. Há um fluxo imenso de capital de risco indo para startups de IA, muitas delas ainda com prejuízos enormes, como a OpenAI. O foco é total no potencial futuro, nas promessas. E investidores experientes estão alertando. Sim, gente como Ray Dalio já fez comparações diretas com o período de 1998 e 1999. E vemos de novo o foco em métricas alternativas, a dificuldade em avaliar essas empresas por métodos tradicionais e a volatilidade também está presente. Vimos recentemente algumas correções no Nasdaq, notícias sobre avanços de concorrentes abalando Wall Street, aquela dinâmica de medo versus ganância que o Vinod Khosla mencionou está a todo vapor. Mas tem diferenças em relação à bolha.com, né? Tem sim. Uma diferença importante é que a infraestrutura computacional hoje, a nuvem, a capacidade de processamento é muito mais desenvolvida e estabelecida do que a infraestrutura de internet lá no final dos anos 90. Talvez isso dê uma base mais sólida para algumas aplicações de IA. Entendi. E quanto às criptomoedas? Ali, a comparação parece ainda mais direta para alguns. Nas cripto, os paralelos são talvez mais óbvios em alguns aspectos. A volatilidade é extrema. Os ciclos de boom e bust são muito mais rápidos e frequentes do que na bolha.com. Vimos isso em 2017, depois em 2021. E as quedas são brutais, né? O inverno cripto de 2022. Exato. Uma perda estimada de 2 trilhões de dólares em valor de mercado. A especulação parece ser o principal motor para muitos ativos nesse espaço. E diferente da bolha.com, onde algumas empresas como Cisco ou Microsoft eram consideradas blue chips, mais sólidas, no mundo cripto ainda é muito difícil identificar esses ativos de alta qualidade e valor intrínseco claro. A incerteza regulatória também é um fator enorme. E a utilidade prática no mundo real. Esse é o outro ponto. Embora a tecnologia blockchain tenha potencial, a utilidade comprovada em larga escala da maioria das criptomoedas no dia a dia ainda está sendo testada, digamos. Durante períodos de aversão ao risco, elas ainda não passaram por aquela prova de fogo que ativos mais tradicionais enfrentam. As diferenças principais seriam essa volatilidade ainda maior, os ciclos mais rápidos, a menor ligação com infraestrutura física tangível e essa dificuldade persistente em definir o valor e a utilidade fundamental. Então, apesar das diferenças tecnológicas e de contexto, parece que certos padrões de comportamento humano se repetem, né? A exuberância, o medo de ficar de fora, a narrativa do "desta vez é diferente". Exatamente. Parece que quando surge uma tecnologia com potencial revolucionário, esses padrões de comportamento tendem a emergir. A globalização e a velocidade da informação hoje talvez até acelerem esses ciclos. E, infelizmente, parece que a memória institucional e individual é curta. As lições de uma bolha nem sempre evitam a próxima. É quase como se as bolhas fossem uma característica, talvez inevitável, do progresso tecnológico muito rápido. É uma possibilidade real.
Talvez a questão central não seja apenas como evitar bolhas a todo custo, que poderia até frear a inovação, mas sim como construir mais resiliência. Resiliência nos mercados financeiros, nas regulações, na educação financeira das pessoas, para que a gente consiga atravessar esses períodos de euforia e correção com menos danos sociais e econômicos. Isso deixa uma reflexão importante no ar, né? Como a gente consegue equilibrar um necessário incentivo à inovação disruptiva, que muitas vezes parece vir acompanhada dessa dose de exuberância irracional, com a proteção contra os excessos especulativos que podem causar estragos bem reais na vida das pessoas. Será que é possível capturar os benefícios de longo prazo, como aquela infraestrutura financiada pela Bolha.com, minimizando a destruição de valor e o sofrimento no curto prazo? É a pergunta de ouro, né? Encontrar esse equilíbrio é um desafio constante para investidores, reguladores, empreendedores e para a sociedade como um todo. Não tem resposta fácil.